Você precisa se adaptar rapidamente. Não ame muito as coisas. Não ame as coisas mais do que a Cristo. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui no nosso devocional com base em Filipenses 4, em que Paulo diz assim: ele se alegra porque ele havia recebido uma oferta dos irmãos, mas ele diz assim, ó, digo isso não porque tem alguma necessidade, verso 11, pois aprendi a estar contente, satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você nota que Paulo está dizendo assim, circunstâncias em que eu me encontre. E no caso aqui, por exemplo, ele estava na cadeia, ele não estava na cadeia porque ele queria. Ele não plantou nada para que isso acontecesse, pelo contrário, ele era um homem de Deus. Mesmo assim, por motivo de força maior, ele estava ali. Na nossa vida, muitas vezes isso acontece. Acho que eu falei isso aqui durante a semana. Sobre essa ideia dos coaches de que tudo depende apenas de você, é uma ideia desmotivadora, porque não é verdade. Eu concordo em partes quando eles dizem que as pessoas ficam o tempo todo se vitimizando, isso é ruim mesmo. Mas aí se tem por um lado uma sociedade, a gente tem uma sociedade que tudo joga a culpa nos outros, e isso é muito ruim, isso é uma desgraça. Por outro lado, esse negócio do coach, achar que tudo é nossa responsabilidade, tudo é a gente que faz de nós um Deus. Então, isso é muito desmotivador, porque muitas vezes você vai se dedicar a fazer tudo e mesmo assim as coisas não vão acontecer do jeito que você imagina. E aí você pode ficar muito desanimado. Então, aqui Paulo, ele tá fazendo o que é certo, está pregando o evangelho, a coisa mais importante do mundo, e o que ele recebe por fazer isso, ele vai para a cadeia. Então, e como que ele fica? Primeiro, você nota aqui no começo, que ele diz assim, ó, as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então, a primeira atitude dele, que o ajuda a enfrentar essa circunstância que ele não tinha controle, uma circunstância que ele não queria estar, que era estar preso, é confiar na soberania de Deus. Que Deus era soberano sobre aquele evento e que Deus iria usar aquela coisa ruim para o bem. Esse é um grande ponto. E ao mesmo tempo, entender isso, olha, tá vendo? Ele fala, eu tive experiência de escassez e de abundância. E ele vai dizendo, olha, não foi uma questão aqui de ele plantou e colheu. Não, não, são circunstâncias que ele enfrentou. Assim como, por exemplo, o Lázaro, que era na parábola cristão, salvo e estava enfrentando doença. Ele era justo, piedoso, enfrentando doença. A Hebreus fala de homens que foram torturados, passaram fome e eram homens de fé. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Paulo, a despeito da sua fidelidade, ele enfrentou um momento de escassez e de abundância. E o que ele fez? Ele se adaptava. Com pouco, ele era feliz. Com muito, ele era feliz também. Muitas vezes, a nossa infelicidade profunda, muitas vezes o nosso estado de infelicidade tem a ver com isso, com o fato de que a gente ama muito uma coisa e não consegue ficar sem. E aí a gente está fazendo desse algo um ídolo. Eu estava vendo aí, né, o rapaz, é PC Siqueira, foi encontrado morto, enfim, não se sabe ainda por quê, mas a tia relatou que ele estava infeliz, um dos motivos porque ele saiu da mídia. Tá vendo? Muitas vezes as pessoas criam ídolos. As pessoas criam ídolos. A fama, ou pode ser o dinheiro, ou pode ser uma pessoa. É normal ficar triste, perder alguma coisa, mas se esse estado de tristeza se perpetua, isso pode significar que a gente fez dessa coisa que a gente perdeu o nosso ídolo. Então você está amando demais, demais. Paulo, ele aprende a estar feliz em toda e qualquer circunstância. Nós, muitas vezes, aprendemos a estar descontentes em toda e qualquer circunstância. Quer ver um exemplo? Os ímpios. Quando eles não são famosos, eles se sentem profundamente deprimidos porque ninguém os reconhece. Depois que eles se tornam famosos, eles se tornam extremamente angustiados porque todo mundo os reconhece. Terrível, não? É terrível, é terrível. Paulo não, ele é o oposto disso. Ele está alegre. Paulo está contente em todas as circunstâncias. Isso mostra como que Paulo se adaptava tão facilmente. Eu tenho uma coisa que eu gosto de dizer para mim mesmo, né? Quando alguém me pergunta do que você gosta, eu tento responder assim, espero que isso seja real no meu coração. Ah, do que você gosta, pastor? E eu tento responder assim, eu tenho me esforçado para gostar daquilo que Deus me dá.
Então, não tem muito disso. Ah, você gosta disso, daquilo outro? Eu gosto daquilo que Deus me dá. Se eu, numa época eu podia morar em apartamento apenas, eu amava apartamento. Deus me deu a casa, eu digo, meu Deus, que desgraça que é apartamento. Vocês sabem, eu já contei aqui, a minha vida toda, joguei futebol, tentei ser jogador, não consegui, perna de pau. Quando rompi o ligamento, falei, acho que não vai dar mais para jogar. Eu falei, sem problema, vou fazer outra coisa, vou andar de bicicleta, mais seguro, quebrei a clavícula. Me arrebentei todo, mas enfim, eu lembro de entrar em casa com o joelho arrebentado e em paz. Né? Eu tenho experiência de poder jogar, tenho experiência de não poder jogar mais. Experiência, me alegrei quando eu era jovem, quando eu podia fazer muitas coisas, e agora que eu sou mais velho, não consigo fazer algumas coisas. Esses dias eu fui tentar jogar bola, quer dizer, até joguei lá, mas não funciona mais como antigamente, né? Até que eu tô com 41, mas não tô tão velho assim não, eu acho. Mas não é a mesma coisa de quando eu tinha 20, né? O cérebro pode até pensar uma coisa, mas o corpo não responde. E a gente se alegra, não tem problema, não posso mais isso aqui, faça outra coisa, faça outra coisa. Tudo isso tem a ver, acima de tudo, essa atitude de submissão em relação aos desígnios de Deus, de que há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo em que a gente tem dinheiro, há tempo que a gente pode não ter. Enfim, as circunstâncias podem mudar. Há tempo em que a gente é jovem, há tempo que a gente é velho, algumas circunstâncias vão mudar. E a gente simplesmente tem uma atitude completamente humilde. Esse seria um dos grandes segredos. Esse seria um dos grandes segredos para o contentamento. Uma atitude de total submissão a Deus. De que Ele escreveu os nossos dias, cada um deles escrito e determinado. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Então, se eu estou experimentando pouco ou muito, está debaixo do controle dele. Então, essa submissão, essa submissão a Deus, ela te torna mais grato e te faz mais feliz. Submeta-se a Deus. Faça como Paulo. Ele está preso e várias vezes aqui ele fala assim, olha, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Ele pega essa cena, porque Paulo está preso aqui quando ele escreve Filipenses. Ele está preso e aí ele fala assim, ó, no final, eu só estou aqui porque Deus me colocou no final e eu estou preso a Cristo. E ele usa aquela situação literal que ele está vivendo ali como uma figura do serviço dele a Cristo. E ele entende isso. Olha, eu estou aqui na cadeia porque Deus quis. Eu me submeto. É isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa aprender. Que todas as circunstâncias que a gente se encontra, elas estão debaixo da soberania de Deus. Cabendo a nós, nos submetermos a Deus e aceitarmos. Tomarmos a nossa cruz. Aceitarmos as limitações que muitas vezes Deus impõe a nós, nos humilharmos diante delas e sermos gratos. Se nós fizermos isso, nós seremos felizes. Então, lembre-se disso. Paulo está relatando aqui. Ele foi feliz com pouco, com muito. Em todas as circunstâncias em que ele se encontrava. E muitas delas ele não tinha controle nenhum, como a questão da cadeia. Ele não tinha controle. Estava ali porque Deus quis. Ele não queria ir para a cadeia, assim como nós. Então, aprenda a não gostar muito, a ter tantos gostos assim. Aprenda a gostar do que Deus dá. Deus deu isso aqui? Amém. Essa é a vida que eu tenho hoje? Bendito seja o Senhor. É isso, Ele que me deu isso aqui? Sem problema. É o que eu vou aprender a gostar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana que se encerra. Bendizemos o Teu santo nome e clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós. Que a graça do Senhor se multiplique em nossas vidas, que a força do Senhor esteja sobre nós e que possamos caminhar, ó Pai, com alegria e fé diante do Senhor e sejamos luz para este mundo. Nós oramos, Pai, mais uma vez, agradecemos por mais uma semana, bendizemos o Teu santo nome e pedimos, abençoa a nossa casa, abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Dia 12, 20 horas, 12 de janeiro, 20 horas, live sobre homeschooling. Os erros mais comuns que os pais que querem fazer homeschooling cometem e erros mais comuns que os pais que já fazem homeschooling cometem. Até a próxima. Deus. Hoje eu começo uma série sobre psicologia. Muito legal. Assista, hoje à noite. Muito boa mesmo. Raramente você vai ouvir isso em outro lugar nesse país. Poucos. Graças a Deus tem aí o pessoal do aconselhamento bíblico, mas são poucos, né? Comparado com o resto, né? É pouco. Mas não tem problema. A verdade, ainda que solitária, ela continua sendo verdade. Então assista o vídeo de hoje, vai ser muito bom. Deus abençoe.